Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito, com a honra de ter nos estúdios pela primeira vez, doutora Lorena Gualberto. Ela que, além de advogada, é uma brilhante professora universitária que colocou o seu nome à disposição para os advogados aqui de Mossoró e teve a felicidade e a alegria de ter conquistado essa vitória, que é ser presidente da Subseccional de Mossoró, que na verdade é a segunda maior subseccional, perdendo apenas para Natal. Doutora Lorena Gualberto, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Com grande alegria que eu estou aqui com você. Primeiro porque é um colega, um profissional do qual admiro muito e tenho muito carinho. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar com a advocacia, com a sociedade, com todos que estão nos assistindo nesse momento. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Lorena, assim, esse primeiro bloco vamos tentar definir como é que foi o pleito, como é que foi as circunstâncias, como foi que a senhora teve a iniciativa, junto com seus pares, na sua equipe, de primeiramente colocar seu nome à disposição. As circunstâncias, doutora? Eu sei que a subseccional de Mossoró passava por uma crise institucional. Estávamos com a presidente interina, porque o titular estava suspenso ou tinha entregado momentaneamente. Como a senhora viu a situação da OAB subseccional de Mossoró e como é que a senhora resolveu colocar seu nome em pleito? Dentro da advocacia, eu sempre gostei de dar o meu contributo à ordem. Eu acredito que a gente recebe tanto e eu sempre gostei de dar um retorno à sociedade. Sempre participei das comissões, sempre participei do próprio pleito da eleição da OAB, contribuindo de uma maneira ou de outra. Realmente eu nunca concorri a nenhum cargo. Sempre fui uma profissional que gostou de colaborar nos bastidores. Na eleição passada eu tive o prazer de coordenar uma campanha, coordenei uma campanha e foi aí que eu me aproximei tanto do pleito da ordem e comecei a entender um pouco mais da estrutura OAB, do sistema OAB, de como funciona o sistema de gestão. Quando a gente se aproxima, você começa a ter vivências e percepções que a gente não tinha quando só está como um eleitor. E diante desse contexto da eleição passada, o grupo do qual eu coordenei perdeu, inclusive por 5 votos, uma diferença bem pequena, né? Tivemos aí, infelizmente, um processo que antes nunca visto, 3 chapas, o que demonstra uma desunião, né, da advocacia. Não que a democracia não permita a diversidade, mas, querendo ou não, quanto mais candidatos, mostra aí um fracionamento, né, uma divergência de proposituras frente à ordem. E, diante disso, a gente saiu de um pleito com aquele sentimento de que a gente poderia fazer mais. E já começamos a nos programar, a vislumbrar um processo mais consistente para a OAB Mossoró, pela importância que ela tem a nível estadual. E dentro do processo eleitoral a gente percebeu que existia uma fragmentação. A gente precisava unir a advocacia moçoroense para que se ganhasse força, até mesmo para a gente galgar aparelhamentos, melhorias, frente à OAB estadual, em favor da subseccional de Mossoró. E, diante disso, a gente começou um trabalho, realmente, um diálogo com a OAB estadual, tentando mostrar a força de Mossoró, a união da advocacia. E, diante dessas conjunturas políticas, de diálogos entre nossos colegas, porque foram 3 anos de muita conversa, para a gente entender o que está acontecendo. Porque quando a gente pegava o plano de gestão, praticamente, das chapas, era quase o mesmo plano, o que diferenciava ali realmente era a propositura, quem iria assumir essa gestão. E aí, diante dessas proposituras, desses diálogos, meu nome começou a ser fortalecido entre os meus colegas, como um nome que poderia unir esses grupos. E foi assim que aconteceu. Eu consegui unir, realmente. Tínhamos 3 chapas na campanha passada e consegui unir 2 chapas, não chapas, né? 2 grupos, até então, políticos, dentro da ordem. Eu não gosto de falar de grupo porque eu entendo que a gente somos todos pares, né? Todos iguais, mas, enfim, dentro do processo eleitoral, consegui unir esses grupos em favor do meu nome e eu me orgulho muito disso, porque foram muitos diálogos e a união é sempre favorável a qualquer propositura e foi daí que surgiu o meu nome. Foi de uma visão de necessidade de união e meu nome foi bem aceito
entre esses grupos, e daí a gente conseguiu fazer essa campanha. Nós não citamos o nome do Dr. Américo, mas ele foi realmente uma excelente escolha de vocês. Foi o primeiro nome, foi o segundo nome, como é que foi encontrar o Dr. Américo, que é uma referência aqui na cidade, muito bem quisto? Dr. Américo, eu digo muito que foi um encontro, para mim, mais do que profissional, foi um encontro realmente pessoal, é um amigo, e foi logo na primeira propositura, como eu falei da união dos grupos, o Dr. Américo fazia parte de um grupo, de uma chapa anterior da campanha passada, e quando nós sentamos para fazer essa união, o nome dele foi o primeiro realmente a ser colocado e cotado como vice. E bastou um único encontro comigo, ele foi o meu nome também. E é uma pessoa, assim, um profissional, um ser humano maravilhoso. E ele faz um trabalho brilhante, muito elogiado, enquanto conselheiro estadual. Eu não sei se a advocacia moçorense tem ciência disso, mas muitos dos pleitos que nós conquistamos para Mossoró durante esses 3 anos, o Dr. Américo estava lá batalhando pela advocacia moçoroense. E o Dr. Américo, ele já tem, na sua história, um marco de inovação. O Dr. Américo foi o primeiro a presidir a Comissão de Diversidade, ele fez parte da criação, né, e da promoção, antes mesmo do que a OAB estadual, a OAB Mossoró, como sempre, saindo aí à frente como esse marco, e ele estava lá revolucionando as temáticas da ordem. Sobre o pleito especificamente, doutora, foram 3 chapas, a senhora era uma das, no caso específico de Mossoró, tivemos da senhora 569 votos, uma diferença de 61 votos da segunda colocada. Especificamente sobre o pleito, doutora, como a senhora viu o desafio? Eu soube que teve alguns ataques nas redes sociais. Eu vou ser bem claro aqui, doutora, até não apenas falácias, mas foram algo assim que atentaram contra a sua pessoa em alguns momentos. Dizer que quem ia assumir seria o seu marido, não seria a senhora na presidência. Como a senhora enfrentou esses desafios e foi realmente bem sucedida? Caiu por terra esse tipo de declaração, esse tipo de falácia? É importantíssimo esclarecermos a questão do pleito para a advocacia moçoroense, bem como para a sociedade como um todo. É um processo, uma responsabilidade que nós temos frente à sociedade, pautar esse tipo de diálogo. Em relação ao pleito, apesar de termos tentado dar uma união maior à advocacia, nos lançamos como chapa oposição, né? Era a única chapa que tinha uma mulher na cabeça e era oposição. Então, a gente sabíamos que iríamos aí enfrentar grandes desafios. Dentro desses desafios, não obtivemos sucesso nessa união total. Por quê? A chapa da situação, ela se dividiu. Então, tínhamos 2 chapas da situação e uma da oposição, no qual a minha. E eu sempre esclareci muito. Eu sou oposição à gestão, não a pessoas, porque somos todos colegas, todos advogados. Então, eu sempre fiz questão de esclarecer em relação a isso. E já no início do processo, quando eu realmente firmei o meu nome como pré-candidata, eu já comecei a perceber que eu iria sofrer algumas retaliações aí inesperadas. Eu sou advogada eleitoralista, mas eu nunca esperei realmente enfrentar esse tipo de demanda dentro de uma eleição de classe, né? E logo somos todos colegas, amigos. Eu não esperava realmente, foi uma surpresa para mim e veio de uma forma super negativa. Durante o pleito eu enfrentei discursos de ódio, né? Violência política de gênero, fake news, todos os instrumentos que são usados de maneira pejorativa, negativa, que declinam o processo democrático de direito dentro de uma política partidária, ela foi realmente transportada para uma eleição de classe. A nossa OAB, ela foi vítima desses processos. E é importante que a gente fale sobre isso, e eu fui muito firme durante o processo eleitoral sobre a temática, eu poderia não ter me pronunciado, o silêncio também é uma boa resposta, mas eu precisei realmente falar para que
as pessoas percebessem, né, os opositores assim percebessem, que eu não estava em nenhum momento com medo e que eu iria combater isso. E diante do processo, que eu pensei que eu ia enfrentar apenas um pleito eleitoral, eu enfrentei realmente todos esses instrumentos para declinar e trazer uma problemática maior. Então, a minha propositura frente à campanha da OAB, ela trouxe para mim, de maneira pessoal e profissional, um desafio maior, que foi trazer um marco de enfrentamento quanto à política ruim, que a gente fala, né? E eu consegui enfrentar isso com a verdade, com a clareza de esclarecer para a população, é um pleonasmo, mas é necessário, e para a advocacia, que nós temos que fazer uma política limpa. A OAB, a advocacia, ela fiscaliza a lei. Ora nenhuma a gente pode ter e dar esse mau exemplo. E a gente tem que resgatar e valorar a nossa profissão. E meu papel é esse, inclusive, já dialoguei com advogados, conselheiros federais, com o próprio presidente eleito da seccional estadual, que eu quero formalizar um pleito de fortalecimento do processo eleitoral da OAB para que na próxima eleição ninguém passe pelo que eu passei e que ninguém tenha medo de se colocar à disposição e a serviço da advocacia, para que realmente profissionais respeitados sintam que está concorrendo à eleição da OAB e exercer esse cargo seja algo nobre e valoroso. E aí eu estou tendo todo o apoio até então, eu espero, e eu não vou parar, eu vou até o fim, a gente vai conseguir entrar realmente para a história com a modificação do sistema eleitoral da OAB. Estamos conversando com Lorena Gualberto, ela que é a segunda presidente eleita da subseccional de Mossoró, teve a alegria e vai nos suceder durante esse triênio, doutora Lorena, à frente de tão importante subseccional, a segunda maior subseccional do estado do Rio Grande do Norte. Então permaneça conosco, voltamos daqui a pouco com mais conversas interessantíssimas com a doutora Lorena.